Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? E aí, como é que você tá? Hoje vamos falar sobre florais de Bach. Olha que linda prancha eu tenho aqui para nos apoiar hoje nesse trabalho, né, de divulgação e de trabalho nesse importante contexto que são os florais, né? Tem tantos florais, tem florais de Bach, tem florais de Minas, tem florais de Saint-Germain, tem florais australianos da Califórnia e assim vai, né? Tem muito floral, muito projeto bacana em torno de florais. Hoje eu quero apresentar para vocês essa mesa de trabalho aqui para a gente explicar um pouco melhor. Sou José Melo, para quem ainda não me conhece, radiestesista, radionicista e um aficionado pela área aí da radiestesia, das vibrações, e nada mais importante do que a gente trabalhar com produtos naturais. Então, os florais nos trazem esse benefício, nos trazem, né, essa percepção muito profunda, né, com tratamentos incríveis através de florais. Nesse caso aqui, nós vamos falar mais especificamente dos florais de Bach. Nós não vamos aqui desenhar nenhum projeto em torno, né, dos florais de Bach. Nós vamos aprender profundamente sobre isso. Então, se você é florista, se você já conhece florais de Bach, se você já tem alguma técnica, algum formato mesclando radiestesia e pesquisa de florais de Bach, eu quero te apresentar aqui esse nosso projeto, né, essa nossa mesa de trabalho, vamos dizer assim, essa nossa prancha de florais, que a gente concebeu para que você possa facilitar a tua vida nas suas pesquisas, nas suas buscas e tudo mais. E muitas pessoas perguntam: poxa José, explica um pouquinho mais, né, dessa prancha, dessa mesa para gente. E eu achei por bem então trazer esse vídeo aqui para vocês, para falar um pouquinho mais sobre esse processo, né? Muito bem, então se você tiver dúvidas sobre os florais de Bach, sobre onde tem escola, quem dá curso e tal, aí fala com a gente, né? Chama a gente aí nos comentários, que a gente faz questão de orientar, porque são processos incríveis. Hoje já é um processo muito mais conhecido, né, desse trabalho maravilhoso que o Bach deixou para a gente, né, e a partir da Inglaterra, e o mundo inteiro usa hoje, utiliza, né, florais de Bach na sua vida, né, e é impressionante os resultados que acontecem quando você trata alguém através de florais. Não dá impressão, né, você vai fazer, né, um vidrinho como esse de 20, 30, 50, 60 ml, né, com um conservante, né, com uma água especial para esse processo, e as gotas dos florais, e você tem um resultado maravilhoso, profundo, né, e não tem quem, não me dei bem com florais, é muito difícil, né? Não tem contraindicação, mas a indicação mais correta vai te ajudar mais a você trabalhar isso com o que você está atendendo, com o que você está diagnosticando. Às vezes aquela dificuldade que você não entende como tratar, os florais entram muito bem nesse complemento de tratamento, ok? Muito bem, o que tem desenhado então nessa bela prancha aqui? Vocês vão poder ver, né? Talvez o vídeo que não mostre totalmente, né? Mas a gente tem todos os 38 florais e mais a fórmula de rescue, né? A fórmula de emergência aqui. Então, como é que é uma das técnicas, né? Para você pesquisar, no caso, esse floral pegando a vibração da pessoa. Então, primeiro, agora voltando para o processo, né, de radiestesia, a gente vai usar o testemunho da pessoa que você está pesquisando, tratando, né? Então, eu sempre uso meu amigo fulano de tal como referência, né? Nesse caso seria um processo criado, né, através do decágono, né, por radiestesia. Eu posso usar o nome, data de nascimento, eu posso usar uma foto, se eu tiver, né, idealmente, algum elemento de DNA, né, como esse vidrinho aqui com unhas. Lembra, o vidrinho tem que ser branco ou âmbar. Eu posso usar como testemunho. Então, ou seja, a partir do momento que eu estou mentalizando o seu fulano de tal aqui, eu estou tratando e trabalhando com ele na energia, na vibração dessa pesquisa, né? Evidentemente, se eu já estou tratando, se eu já conheço a pessoa, ou se eu recebo essa informação, eu vou me sintonizar com essa pessoa, com essa informação. Vou usar a ideia aqui, a minha psionica, a tua psionica, nosso contato com essa vibração do seu fulano de tal, né? E eu vou deixar essa informação aqui na mesa em algum formato para que ela impregne junto com o processo. Então, eu estou pesquisando o seu fulano de tal. Quais são as técnicas e formatos de eu fazer com que essa pessoa esteja nesse contexto da mesa? Eu posso segurar,
na mão essa informação, né? Esse testemunho, porque a técnica que eu vou utilizar, eu vou andar com um pêndulo que pode ser sim de cristal, pode ser de madeira. Eu diria que um pêndulo um pouco menor nesse caso vai nos auxiliar mais nessa pesquisa, porque as peças aqui, né, os desenhos não são tão grandes assim. Então eu vou usar como exemplo esse meu pêndulo de cristal aqui, e aí eu posso, por exemplo, então, como eu falei, segurar o testemunho comigo e eu vou, né, andando com o pêndulo de desenho em desenho. Já vou mostrar novamente o desenho para vocês. E os pêndulos que ele der ressonância, que o pêndulo fizer o meu giro, né, que eu tenha de convenção mental, lembra da convenção mental, né? E aí eu vou anotando. Então é importante, né, eu ter aqui meu bloco de anotações e eu vou anotando quais são os florais que ele teve vibração. Se você tiver, por exemplo, uma situação de você florais de Bach, pela regra geral de utilização, eles são até 6 florais. Puxa, José, mas deu 8 florais. Pesquisei aqui, deu 8 florais, 9 florais, deu a mais. Você pode pegar, por exemplo, em radiestesia, um relógio radiestésico como esse, uma prancha de pesquisa, né, quantidade, e você perguntar quais desses 8 tem o maior percentual de necessidade. Então aí você pode colocar, por exemplo, um ponteiro, né, como esse aqui, né, em cima do desenho, né, do floral. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui no empátios aqui, né? Então, ou seja, eu vou colocar aqui e com o pêndulo na outra mão eu vou ver o percentual de necessidade do empátios e dos outros 7 ou 8 que deram, e aí eu vou poder fazer essa régua bem delineada. Eu digo para vocês que uma experiência em mensuração de florais, pelo menos comigo, aconteceu raramente de passar um floral, tá? E aí muitas vezes eu posso fazer essa técnica que eu falei para vocês, ou eu simplesmente posso voltar e recertificar em cada um deles, né? Uma pergunta mental, né? Com certeza é esse floral, sim ou não, né? E aí você geralmente tira essa dúvida, mas repito, por experiência, dificilmente passa de 6. Muitas vezes fica em 4, 5 florais, e aí vai depender da necessidade da pessoa. Já tive casos que eu mensurei floral, deu 2 florais, a pessoa falou, nossa, 2 florais, né? Queria mais. Aí você vai identificar, né, aí toda a história de cada floral para aquela pessoa, e a pessoa falou, poxa, é o que eu preciso nesse momento, né? Então, ou seja, então aqui, só rememorando, então nesse formato a gente pode vir ou com, né, com o apontador em cima de cada um e segurar o pêndulo na outra mão e fazer a confirmação, ou eu posso vir com o meu pêndulo, né, floral a floral aqui, e os que derem ressonância eu vou anotar para depois preparar a nossa fórmula floral, ok? Bom, tem também como opção a informação em formato de disco, tá vendo? Tá? Seriam 2 leques juntos que formam um disco de informações. Então, você tem gente que prefere pesquisar nesse formato. Então, tem também essa opção aqui. Tem ainda a posologia, né? A quantidade de gotas que eu vou usar. Nós sabemos, de novo, pelo descritivo padrão do Bach, que o ideal é você usar 4 gotas 4 vezes ao dia. Mas tem pessoas que fazem diferente, por algum motivo, por algum tratamento. Então, você pode também pesquisar, pode pendular qual é a posologia desse tratamento. Você pode fazer uma potencialização, tá vendo aqui? Você tem um gráfico, aqui um gráfico emissor, né? Você pode também depois colocar essa fórmula depois de pronta aqui para potencializar, para você aumentar ainda mais a potência desse tratamento. Não é um gráfico para você emitir, lembra a aulinha de radiestesia? Para você emitir mínimo 14 por 14, 15 por 15 centímetros. Então, não é um gráfico para você fazer essa emissão. Existe um processo muito conhecido desde o método Sangevini, por exemplo, que é o envio à distância. O envio à distância, tá? Então, esse não tem um tamanho exato, lógico, eu tenho gráficos assim maiores, tipo folha 4, né? Mas existe também a possibilidade de quando eu for preparar esse floral, a pessoa estiver à distância. Dentro da própria prancha, se eu quiser fazer um envio rápido, eu posso fazer um envio por aqui, porque ele me permite fazer este envio.
que mais nós temos aqui? Ah, sim, nós temos também alguns elementos, né, complementares, como por exemplo, os 5 elementos, um símbolo de uma natureza deva, que eu posso, por exemplo, colocar, dependendo da necessidade dessa pessoa, eu posso pendular tudo isso também e perguntar se eu preciso de mais algum elemento complementar a esse floral que eu acabei de preparar aqui. Então eu posso, por exemplo, perguntar se precisa de um elemento fogo, sim ou não. Estou brincando aqui, sempre explico isso, né? Não. Elemento água, sim, precisa desse elemento água. Então eu posso deixar por um tempo aqui na água. Quanto tempo? Volta o relógio radiestésico e pergunta, ou você pergunta mentalmente, ou você pesquisa radiestesicamente quanto tempo deixar, né? Então, ou seja, existem outros complementos na prancha que você pode utilizar. Ô José, eu vi que na prancha tem até um modelo aqui de um cão, de um gato, de um corpo humano com os órgãos. Por que tem isso? Eu posso, por exemplo, pesquisar através de uma prancha como esta. Eu posso pesquisar quais são os florais adequados nesse momento, por exemplo, para a pessoa que está com uma necessidade pulmonar, ou com uma necessidade renal, ou mesmo o animal. Então eu posso usar de novo como pesquisa radiestésica, e por isso que veio essa informação complementar, o que eu posso utilizar, o que eu não posso utilizar para essa pessoa ou para esse animal, né, numa situação de uma preparação de um floral, né? Eu comentei no começo, né, porque não tem contraindicação, mas também não adianta você fazer um floral com flores que vão, vou dar um exemplo, não pode ser mais que 3 flores da mesma família de florais, lembrando que são 7 grupos de florais, né? Então se você mensurar e aparecerem mais de 3 dos 6, por exemplo, do mesmo grupo, é o grupo do medo, por exemplo. Então você tem que parar, você tem que tirar um deles, aí você vai pesquisar tudo isso. Então, ou seja, mas perceba que com tudo isso, você vai chegar realmente num processo muito bacana. Ou seja, olha só, nós estamos falando de buscar realmente um tratamento. Deu vontade, bit, aspen, vai. Não, você vai fazer. Já sei, se a pessoa vem com uma reclamação de uma possível depressão, eu vou usar o Willam com o Starco. Não façam isso, né? É a minha opinião, eu sempre falo isso, né? É a minha opinião. Então pesquisem tudo. E quando você tem uma prancha de pesquisa tão completa como essa, tem que usar, né, gente? Vamos usar da melhor maneira possível, vamos usar sempre, né, com sobriedade. Vocês estão vendo aqui que tem cristais, tem cristais, se quer colocar junto algum cristal quando você vai enviar isso para o teu cliente, neste gráfico ou um gráfico maior, sempre é recomendado. Eu quero mandar mais um elemento de saúde, de um cristal verde, que eu vou programar para isso. Então eu posso deixar, por exemplo, esse cristal verde trabalhando aqui junto com o processo, e depois quando eu for emitir, eu emito junto, porque ele está carregado dessa vibração. Ele está trabalhando essa vibração. José, posso usar um pequeno cristal como esse, fazer a mesma programação, mesmo não sendo verde? Você pode trabalhar com esse cristal. Você quer deixar esse cristal aqui potencializando, por exemplo, né, nesse nosso potencializador aqui, você quer deixar ele aqui potencializando para ele receber também a mesma vibração de você mandar para a pessoa, ou quiçá, se a pessoa estiver presencialmente, entregar na mão da pessoa para a pessoa levar isso com essa vibração criada aqui. Olha que lindo isso, por que não? Pode fazer também. Então, infinitas possibilidades com a radiestesia, infinitas possibilidades com os florais de Bach. As pessoas estão se conectando cada vez mais a esse tipo de processo, a esse tipo de produto, né? A esse tipo de material natural, sempre repito, natural, para tudo no caso, né? Aqui, para finalizar, e não menos importante, você tem aqui um mini decágono aqui, que você pode colocar o testemunho aqui, mas o testemunho colocado em qualquer lugar dessa prancha, ela vai estar recebendo esse tratamento. Aqui fala em deixar para fazer uma limpeza, uma coisa assim, também é possível. Aqui no cantinho vocês vão ver uma rosa dos ventos aqui, né, com norte, sul, leste, oeste. Sempre que você puder apontar as coisas para o norte magnético é melhor, mas uma prancha de pesquisa, pela minha experiência, não é tão necessário assim, mas veio como um complemento, e que nem falo, né, o que vem a mais não é problema, não pode ser a menos, não pode estar faltando informações.
Dúvidas, questões? Quer também adquirir essa linda prancha? Nós temos também para fornecimento, ou podemos recomendar outras pranchas. Enfim, vamos usar mais florais de Bach, vamos usar mais florais como um todo. Aqui a gente usa também florais de Minas com um resultado incrível aí em muitos tratamentos, tá? E obrigado por assistir o vídeo até agora. Deus abençoe e proteja. Até o próximo vídeo, né? Fique com Deus.